Boa tarde, obrigado aos que aqui estão e àqueles que deveriam estar, mas por acaso não estão, e àqueles que ainda vão estar, porque se atrasaram ligeiramente. E a minha saudação de princípio e de fim é à Isabel. Isabel, estou a falar para ti, de ti, sobre ti. Saudação. Ave, Isabel. Hoje eu não sei exatamente, e devia ter estudado, mas não estudei a minha ficha, coisa que desde a faculdade me dá imenso gosto de não ter estudado a ficha para o exame, sabes? Não estudei. E vou fazer, está bem. Não, mas vou perguntar-vos, quando é que foi criada a APA? Penso que não fui o primeiro presidente da APA, mas eu penso que a APA, a primeira... Mas é anos 90. A Vera saberá melhor que eu, talvez, porque ela está aos pais, é 1990, Pois. exatamente. Depois houve... Já agora Interrupções? não chegou a haver interrupções. Houve uma primeira direção, a Maria Teresa Torres saiu dessa direção, eu fui convidado por cooptação para fazer parte, também achei que não devia continuar, estive lá 2 meses, saí, e depois a seguir houve realmente eleições e houve uma primeira direção da qual eu fui presidente, uma segunda direção, sim, porque a primeira tomou posse e desempenhou o mandato. Houve uma segunda direção que foi que organizou a primeira feira. Sim. A primeira, que era uma feira bienal, eu era então presidente da associação. E que era onde? Aqui. A Bienal começou logo aqui. Tá bem. E a Genes, aliás, é interessante, a cordoaria estava na altura ainda cheia de buracos e de coisas, estava num estado ainda muito rudimentar, ainda nunca tinha sido alugada, tinha sido emprestada, e o marido da Teresa Torres, que era o César Torres, tinha sido secretário de Estado de um governo PSD e mantinha boas relações com o ministro, que tinha sido ministro da Defesa, Fernando Nogueira, que continuava a ser ministro da Defesa, e que pediu-se se poderíamos fazer aqui a feira. E nessa altura eles alteraram no fundo o estatuto de cordoaria para que ela pudesse ser alugável, porque ela depende financeiramente e, enfim, de todo o ponto de vista do Museu de Marinha, sim, que entronca no Ministério da Defesa, e então lá negociámos e conseguimos, aliás, assinar um protocolo com eles nessa altura, de que a cordoaria não seria alugável para mais nenhuma feira deste género e que seria, enfim, dentro do setor, a APA teria a exclusividade de organizar feiras. Aqui, que na altura eram bienais, não se pensava ainda em feiras sequer anuais. E foi assim o começo. E viemos para aqui, fizemos algumas obras na altura, a feira era muito grande, os moldes da feira eram um bocadinho diferentes, era bienal, havia, enfim, era uma altura também que havia disponibilidade financeira dos bancos maior e tivemos patrocínios dos bancos. Na minha época foi o Milénio, depois a seguir foi o Santander, penso eu, foi assim, exatamente. Quando eu voltei, depois já era o Santander. E assim se fez, e assim foi o começo desta epopeia. A primeira foi em 1900, nós tomámos, a APA foi criada em 1990, a direção de que eu fiz parte a seguir é 95, foi em 93, penso sim, eu, e a primeira Bienal é 95. 95, então é pronto, isso. foi assim. E depois a seguir 97, e depois já não sei em que ano é que se tornou feira anual. Eu devo dizer, aliás, que eu era contra a ideia, mas foi na minha altura que se tornou anual também, e foi na minha altura também, eu tinha voltado, entretanto, a ser presidente, que se abriu a arte contemporânea. Eu devo dizer que era contra o facto de a feira ser anual, porque achava que ia ser muito mais complicado arranjar patrocínios todos os anos, de 2 em 2 anos, porque já se estava a tornar muito difícil. Mas pronto, depois quem veio a seguir fez muito bem, continuou otimamente e tem corrido bem. Vá lá. Eu gosto imenso de encontrar coincidências na vida, nos acontecimentos, e achei graça, porque este trio magnífico, dois são Manuéis, e depois há um que é Pedro Manuel. Extraordinário. 2 são de direito, com uma visita lindíssima à filosofia. Já, portanto, são tudo pontos para mim. E tu és o único que és de Lisboa. Depois há o norte, o centro e o sul. Lisboa, tu és Matosinhos. Porto por acaso, não nasci.
Sim, está bem. Eu sou E tu és alentejano, Évora. Évora. Pois. É simpática, há aqui qualquer coisa de constelação do país que vai ser, que vai iluminar esta sessão. Manuel Castilho, como é que foi o querer ser antiquário? Foi um bocado um destino, suponho eu, não sei. Tinha uma vida um pouco atribulada, quer dizer, comecei por estudar Direito em Lisboa, não gostei do Direito, fui para Londres estudar Arquitetura e achava muita piada ir aos mercados em Londres, à noite, de manhã cedo, com uma lanterna, não sei o que, comprar coisas. E começou um bocado assim, que, pronto, às tantas era estudante, tinha um quarto, tinha um monte de coisas que não queria e morava perto de Porto Belo. E um dia um rapaz que eu conhecia, que tinha um stand em Porto Belo, disse: eu vou de férias, não quero ficar com o meu stand uma semana. Eu pensei, uma ideia interessante. Então fiz isso e fiquei fascinado que num sábado, já não lembro se era sábado, se era domingo, vendi imensas coisas, tinha uma bolsa na altura, mas isso era assim uma extraordinário. A partir daí comecei a comprar coisas para vender, foi um pouco assim, não é? Bom, tenho de dizer que tinha certos antecedentes, porque o meu pai é diplomata e viveu no Oriente. Eu lembro de ser miúdo e ir às feiras em Hong Kong e às lojas de coisas. E pronto, os chineses explicavam, isto é Kangxi, isto é Ming, isto é não sei o quê. Eu achava que percebia mais ou menos, meus pais não percebiam a diferença. Pronto, foi assim um treino até certo ponto. E depois em Londres comecei pronto, a vender regularmente, primeiro em Porto Belo, depois arranjei uma loja, depois arranjei contactos com Portugal, comprava coisas lá para vender antiquários em Portugal, depois abri uma loja na Rua da Escola Politécnica e agora estou no Rua do Pedro V. E pronto, a minha especialidade é a arte oriental, um pouco porque vivi no Oriente e portanto tenho talvez essa sensibilidade. Chegou ao Japão? Pouco. As minhas áreas de interesse, depois tirei um curso em Londres, no British Museum, de arte oriental, estudei basicamente China, Índia e Sudeste Asiático. Pois. O Japão, pronto, os meus conhecimentos são mais limitados. O que eu conheço melhor, de facto, é a Índia. A China é muito difícil, é um mundo. Acho que conheço bem a arte da Índia e do Sudeste Asiático, basicamente. Muito bem. Pedro Manuel? Qual é a pergunta? A pergunta é a mesma. É a mesma. É a mesma. Como é que vim parar às antiguidades? Sim. Era um gosto já familiar. O meu bisavô era solicitador, especialista em heranças. Não ouvimos. Não está a funcionar então. Não disseram que estava ligado. Posso usar este ou não? O meu bisavô era solicitador especialista em heranças e por essa circunstância teve acesso A coleções? A coleções, processos de venda. E o meu avô o meu bisavô tinha uma casa muito grande no Rossio e tinha a sua casa recheada de tudo que era antiguidades, que na altura, estamos a falar em final do século XIX, em que o interesse ainda era muito limitado pelas antiguidades e o próprio conhecimento aqui no nosso meio nacional. E ele tinha várias divisões atulhadas na casa, onde guardava as peças para fazer a rotação, para se poder gozar das peças, fazer essa rotação. É chique. Apesar de ele ter muitos filhos, sobreviveram 9, as casas deles, portanto, dos meus avós, o meu avô era um dos filhos e também estava cheio, como eram muitas coisas, estavam cheios dessas coisas, que depois transitaram para os meus pais. Portanto, eu nasci no meio daquilo. O meu pai também tinha muito gosto pelos leilões e levava-me. Eu lembro que andava ainda na primária, já ia aos leilões e comecei a ter o gosto e havia um certo estímulo pelo colecionismo. E depois, já na minha fase de estudante, quando regressei ao Direito depois dos meus devaneios filosóficos, casei e
vi-me na circunstância de ter que trabalhar para tirar o meu curso. Difícil. E Foi difícil a circunstância. éramos novos, tínhamos muita resistência. Eu tive a sorte de arranjar um emprego que estava centrado, era no Ministério da Defesa, e só tinha um horário da parte da tarde, o que me permitia ir às aulas de manhã como aluno ordinário, e depois, ao fim do dia, ia dar aulas ali na praça do município, ali naquele edifício da Marinha que há ali. Sim. Dava aulas a sargentos à noite, até às 11, e aos fins de semana fui trabalhar para um antiquário da minha irmã e do meu cunhado, que era em São Pedro de Sintrã. E aí, então, ganhei mais interesse pelo próprio comércio das antiguidades. E fui colecionando, na altura gostava muito de faiança portuguesa e colecionava, e aquilo, mesmo depois de eu já ter concluído o curso e já estar a trabalhar como advogado, tal era o gosto pelas antiguidades que abri um antiquário em Óbidos aos fins de semana e nas férias. Extravagâncias. Extravagâncias. Como hobby, só para poder continuar a comprar e a colecionar. E assim foi. Mais tarde, quando a Teresa, minha mulher, deixou a Fórmula 1, porque ela geriu aí a Fórmula 1 aqui em Portugal, quando ela veio para cá nesta fase do Bernie Ecclestone nos anos 83. Sim. Ela trabalhou lá até 86 e chegou a uma altura e disse: olha, já não quero trabalhar para mais ninguém, o que é que eu posso fazer? Eu disse: por que é que não abres um antiquário? Mas achas que isso dá para os meus alfinetes? E disse: acho que sim. Então abrimos um antiquário na nossa casa, na garagem, e foi assim que começou. E como ela tinha muita experiência em publicidade e tinha boas relações com a imprensa, arranjou uma cobertura fantástica e a loja em 3 meses estava feita e começou a crescer muito rapidamente. De tal maneira que, passados 5 anos, eu tive que deixar a advocacia para poder acompanhar o crescimento da loja e as viagens que isso implicava. E foi assim que... E em cada um de vocês mantém-se o gosto pelo antigo, pela antiguidade, pela peça bonita? Claro que se mantém. Isso é um bichinho para o qual não há vacina. E acho que quem, sobretudo, viu passar pelas suas mãos tantas peças bonitas e boas, algumas, fica sempre viciado. Não há outra hipótese. Manuel, tu também és viciado na beleza das... É a beleza... Absolutamente. Absolutamente. Já devia ter reformado e levar uma vida descansada, mas não consigo imaginar uma vida... Não consigo imaginar uma vida sem procurar objetos, encontrá-los, gozá-los, comunicá-los a outras pessoas, discuti-los com outras pessoas, etc. Quer dizer, é uma paixão... e viver com alguns objetos que tenho em casa, pô, não tenho muito, mas tenho alguns, mas que é um prazer diário. Eu acho difícil como é que as pessoas vivem sem arte ao pé, não é? Pois, olha, É um prazer diário, renovar diariamente, olhar para as coisas que a gente gosta. Não é? Eu também acho difícil e, sobretudo, tenho muita pena, porque há pessoas que não têm relação nenhuma com... Eu acho é que é com o belo em si. Com o belo, exatamente. Não tem. Pois. Não existe. Tu, Manuel. Não sei se está a funcionar ou não. Contradigo. Eu não sei bem. Não te vou contradizer nada. Eu acho que não é exatamente, se calhar, uma relação com o belo, porque pode-se ter, não é? Mas, por exemplo, quando a pessoa lê as histórias de Bruce Chatwin, não é? Sim. Que é uma pessoa que, no fundo, trabalhou, enfim, esteve no meio Sim. e fez coisas extraordinárias. Era uma pessoa para quem depois a posse, a não ser no fim da vida, quando tinha um bocadinho de problemas, enfim, criados por estado de saúde, que andou a fazer uma coleção em Londres, aquelas coisas muito complicadas, mas que vivia perfeitamente sem arte, em casa, não é? Mas, no entanto, era absolutamente um grande defensor e conhecedor, etc. Portanto, pode haver o sentido de posse e pode haver também o sentido de prazer, não é? Acho que são duas coisas diferentes. É um prazer e... Eu, por exemplo, guardei muito pouco... exige a presença. Eu, por exemplo, guardei muito poucas coisas. Tive uma herança em Évora, numa casa que tu foste, ainda estava antes do leilão até, e decidi que não guardava nada para mim, não é? Porque, pronto, tinha acabado. Nada. Guardei os livros e guardei Sim. de resto, não era quase mais nada.
Mas tenho algumas coisas em casa e devo dizer que, por coincidência, das coisas que mais gosto e das poucas coisas que tenho em casa, foram compradas aqui ao Manuel Castilho. Muito obrigado. Tenho, por exemplo, uma cabeça egípcia que lhe comprei a ele, tenho uma cabeça de Buda Sakotai que lhe comprei a ele do século XVI, quer dizer, tenho umas coisas realmente que eu gosto imenso, mas, por exemplo, também guardei uma coisa que eu adoro, que é uma colher de pastor alentejano do século XIX, trabalhada à mão, feita à mão. Pronto, portanto, as coisas não têm... Agora, sei lá, em Évora havia 23 pratos de um serviço de Companhia das Índias que eu não guardei, havia mais outros 6 também, quer dizer, eram coisas que não me interessavam muito guardar, não é? Já, pronto, talvez porque tenho outra idade, que vivo de outra maneira, e pronto, e que não ia de certa ia com certeza viver naquela casa, não é? Portanto, era impossível guardar. Mas pode-se gostar e pode ser o prazer de ir ao museu também, não é? Dito isto, não exclui nada. E o acordar, houve uma mulher, havia uma senhora que era uma pessoa muito interessante, que era a Monique Barbier-Muller, que era a dona do Museu Barbier-Muller em Geneve. E uma vez deu uma entrevista sobre coleções e ela deu a entrevista completa e depois disse à pessoa que estava a entrevistá-la, mas o senhor não me fez a pergunta que eu acharia mais interessante. E a outra disse, então diga-me o que é. Qual é e a coleção de arte dela era extraordinária, havia Picassos, havia coisas absolutamente magníficas em Genebra. E ela disse, a coisa que eu talvez perguntasse a alguém nas suas circunstâncias é qual é a peça de arte que vê ao acordar. Porque no quarto as pessoas nunca talvez tenham as peças mais importantes, mas é talvez para mim a coisa mais importante é à frente do que é que eu acordo. Bom dia, é? é o bom dia. E no caso dela eram 2 quadros grandes do Baudelaire, que eram extraordinários, que foi do pai dela. E só dizer uma coisa, eu acho que para o antiquário ter um estabelecimento, uma loja, uma galeria, equivale um bocado a ter as coisas em casa. Às vezes as pessoas perguntam, pessoas amigas, não percebem muito de arte, mas consegue vender coisas, comprar estas coisas tão bonitas, consegue vender. O facto de ter as coisas na loja e de ir lá, enfim, quase todos os dias, é o mesmo gozo de ter as coisas em casa, talvez até mais, porque estão num contexto, estão bem iluminadas, estão não sei o quê. Me dá um gosto extraordinário ter uma loja. Gostaria muito ter, por exemplo, um armazém e sempre só fazer exposições, já pensei nisso, sempre só fazer... Mas o ter uma loja dá-me imenso prazer e ver os objetos em contexto e bem expostos e ver o feedback das pessoas que entram na loja e as reações que têm. Acho que isso é importante, isso é um gozo importante das peças. Eu, quando compro as peças, penso... Pronto, obviamente há um critério comercial que a pessoa tem que vender e não sei o quê, mas muitas vezes a pessoa esquece isso e compra uma coisa que quer ter como uma coleção, quer ter isto na loja. Depois penso como é que vou vender a peça e como é que... Às vezes não dá para fazer grande lucro, mas é a peça que eu quero ter na loja, que eu quero olhar para, que quero mostrar aos meus clientes e não sei o quê. Pronto, isso é esse entusiasmo que acho que os antiquários têm. Nesse aspecto, a loja é muito importante. As próprias feiras como esta também são muito importantes, é um ponto da verdade com os clientes, com as pessoas que apreciam. E eu acho que as feiras são muito importantes para a pessoa saber o que é que há de comprar. Às vezes a pessoa está em casa e a pensar o que é que eu vou comprar, o que é que os clientes querem. Depois de uma feira percebe-se muito melhor quais são as coisas que o público se relaciona, que querem e que realmente vale a pena comprar, não é? Tens na loja um caderninho de notas. Está tudo na minha cabeça. Está bem. Na minha cabeça e falando dos catálogos que fazemos, que eu acho que um dos grandes avanços dos antiquários nas últimas décadas foi muitos antiquários começaram a fazer catálogos, ou seja, documentar as peças, fotografá-las bem, descrevê-las, estudar. Tem uma importância muito grande, ou seja, nós temos uma peça e pensamos que sabemos o que é. Quando temos que tentar escrever o que ela é, realizamos que não sabemos tudo e surgem dúvidas e tem que se ir investigar, não sei, essa é a parte engraçada, eu acho que recompensa, não é? E há uma série de antiquários em Portugal hoje em dia que publicam catálogos que eu acho que é uma herança que fica, pronto, as peças passam, claro. Muitas vezes, pronto, há peças que nós vendemos a clientes, não sei o quê, que as pessoas ainda agora nesta feira aconteceu que vêm pessoas dizem, eu comprei aquela peça extraordinária, já não me lembro, e as pessoas vão ao telefone e mostram-me, mas a peça desapareceu, pronto, foi para a casa da pessoa, até que aparecer se calhar daqui a uns anos, mas as peças que estão catalogadas e que estão muito mais vivas e muito mais atuantes e são muito mais
interessantes de ter. Não é? Acho que isso foi um dos grandes progressos, o estudar as peças. Eu acho que os antiquários da APA têm a maior parte tem uma seriedade de relação à investigação, em relação a estudar as peças, em relação à verdade também, não é? Que é outra coisa. Das coisas importantes da APA é a peritagem, não é? Pronto, Eu não sei se isso posso interromper. Sim, claro. Mas isso eu acho que foi o grande sucesso desta feira, que aliás sobreviveu esta Sim. história do desafio. A principal coisa que me parece é que sobreviveu a todas as outras. Tivemos, eu devo dizer, quando se fez a primeira, tivemos imensas anticorpos contra nós, e toda a gente, havia inclusive comparações com a FIL, isto e aquilo. Os catálogos da FIL eram pessimamente feitos, era uma coisa de piada quase ridícula. Apareceu uma vez um catálogo da FIL em que os senhores depois traduziam aquilo à letra para a legenda inglesa, e que aparece uma cómoda em Pau Santo e está escrito lá Hollywood, não é? A mesa de encostar era table to lean upon. Exatamente. E havia outras coisas piores. Dito isto, das grandes batalhas que tivemos, O Paulo Santo é muito bom. As comissões, é genial. A comissão de peritos foi das grandes batalhas que tivemos, não é? Porque, mas tínhamos um escudo legal, como alguém sabe, e tu também sabes depois. Nisso foi que a Teresa Torres teve uma ideia que foi muito boa, foi de... Ela fazia parte da comissão da organização da primeira feira, e disse, vamos propor que o regulamento da feira seja votado em Assembleia Geral. E, portanto, votou-se o regulamento e, portanto, quem se inscreveu para a feira sabia muito bem ao que ia. Sim. Portanto, o direito de vetting existia, era compulsivo, e isso tornou as coisas muito tensas, devo dizer, na primeira feira, houve muitas tensões, mas tornou as coisas, a pouco e pouco, as pessoas começaram a se habituar. Na segunda-feira já foi mais fácil, nessas coisas todas, não é? Portanto, e ainda voltando ao mercado, mas que é uma coisa que o Manuel disse que é muito interessante, além da publicação dos catálogos, serem bem feitos e tudo, depois há uma coisa também que é interessante, que é quando se vendem as peças, vê-las às vezes em casa dos clientes. Isso eu acho que é muito interessante, porque é uma passagem que a gente faz, não é? Pois. E depois como é que são postas, como é que são vividas também, não é? Claro. Pronto, e em ambientes completamente diferentes do que são as nossas lojas ou do que são os nossos stands. Mas, de facto, a história das comissões de peritos, eu acho que foi uma das coisas que ajudou muito a feira a manter-se. Todas desapareceram, houve imensas feiras, como todos nós sabemos, fizemos-las todas, não é? Em sítios muito bonitos, como era o caso do Convento do Beato, que era um sítio lindíssimo para se fazer feiras. Houve espaços ótimos onde se fizeram feiras, mas pronto, tudo foi desaparecendo e ficou... Eu acho que a cidade era fundamental. E a APA foi instrumental nisso. Exatamente. Eu lembro de feiras como do Beato, a quantidade de peças falsas era impressionante. Quer dizer, colocava a pessoa num dilema, estar a expor peças que eram autênticas, com pessoas no fundo do corredor, com peças completamente falsas. Os clientes me perguntavam, mas porquê é que a sua peça custa tanto e a outra tanto? Quer dizer, a pessoa não pode, no fundo... Quer dizer, eu acho que no Beato chegou-se a um ponto... nós nisso, de facto, fomos pioneiros de... De uma exigência e de um respeito. E houve outra coisa que eu achei peças. que era muito importante, e lembro-me de ter dito isso numa Assembleia Geral um bocado conturbada, que foi dizer-lhes, éramos na altura 49 membros da associação. Meus senhores, há uma coisa que temos que perceber, é que o peso que temos os 49 juntos é muito maior do que tem A, B ou C sozinho. Porque era uma época em que se estava a mudar as coisas, em que o adversário, no fundo, era a FIL, porque era, não vale a pena estar a dizer que não era um adversário, porque era. A Associação Industrial era um adversário porque fazia uma feira e não queria que nós trabalhássemos para eles como consultores, mas sem poder vinculativo para dar pareceres, e eu disse nem pensar. E depois disso, temos que perceber que somos 49, mas que todos somados temos com certeza muito mais peso do que temos um individualmente. E, portanto, acho que isso foi um dos grandes sucessos da APA e enfim, destes percursos todos. Depois houve as alterações, depois chegámos ao ponto em que chegámos agora, e muito bem, em que houve uma alteração, houve uma mudança, em que houve evoluções que são muito saudáveis, e isso foi possível porque eu penso que a base da APA, quando foi feita, era sólida, de alguma maneira. Não fui eu, fomos todos, não é? Foi presidente da APA e da APA durante muitos anos. Era um colégio. Ao ponto de que
eu quando estive na direção, quando ia às vezes falar com pessoas, as pessoas diziam, mas o Presidente da APA não é o Manuel Morteiro? Dizia, não, já foi, já se cansou e não sei. Já é um caso do impostor, porque o Presidente da APA é o Manuel Morteiro, foi durante anos, e é responsável pela APA como é hoje em dia. Mas sempre pensei que era uma coisa colegial. Sossega. Olha, e a vossa... interessa-me imenso saber a vossa percepção, ou a percepção do público português, ou lisboeta. Que reação, como é que foi a reação, as primeiras reações? O negócio, eu comecei a negociar no meados dos anos 70, mudou completamente. O público mudou, isto é a grande, o público mudou completamente, os interesses mudaram completamente, o mercado é irreconhecível. Não é? Eu sempre uma coisa, comecei a negociar, pensaria que a coisa mais segura seria comprar móveis, porque toda a gente sempre queria móveis antigos em casa, e o número de móveis é finito, e cada vez há mais pessoas com dinheiro. Erro total, hoje em dia os móveis são quase impossíveis de vender, porque não basta ver uma revista de decoração para perceber porque é que não vendemos móveis. Não é? Pois. Ok. O público mudou completamente. Quer dizer, o início, eu acho que a APA soube adaptar. Porque o público mais jovem, hoje em dia, está interessado em arte em geral, não tanto em objetos, mas em arte. Daí, quer dizer, nós sobrevivemos, conseguimos fazer esta feira, de há uns anos para cá, porque temos convidados de galerias e pessoas com design, não é? Se não fosse o design e as galerias, o número de antiquários hoje em dia não seria adequado para fazer uma feira destas. Pronto, acho que isso foi um passo muito importante que foi dado, que eu acho que foi fundamental percebermos isso. Não é? Com alguma reação de alguns antiquários que diziam, isto agora já não é uma associação de antiquários, não sei o quê, pronto. O próprio nome da feira, que é Lisbon Fine Art and Antiques Fair, houve uma reação, mas não vem Fine Arts primeiro e nós não reação de antiquários. A própria, eu estava a falar com isto com não sei quem, a própria designação da feira em inglês é uma coisa também que há umas décadas atrás seria impensável em Portugal chamar uma feira um nome inglês. Mas pronto, é a internacionalização que é importante, mas uma série de passos, eu acho que a APA soube adaptar aos tempos, que mostra uma certa inteligência de abordar os problemas com que foram enfrentados, não é? E conseguimos hoje em dia ter uma feira como esta. Todas as outras feiras ficaram pelo caminho. Houve imensas feiras do Beato, do Fórum, do Bairro Marítima, não sei o quê, houve feiras no Porto. Todas essas feiras desapareceram. Nós conseguimos manter, por um lado, pela seriedade que as pessoas associam à Feira da APA, por outro lado, sabemos adaptar aos tempos e fazer iniciativas como estas conferências, como publicar coisas, etc. Eu acho que a APA conseguiu sobreviver numa época muito difícil. Quer dizer, o público mudou radicalmente. Há outro fenómeno. Há aí qualquer coisa Há outro fenómeno que desliga. que teve muita influência no desenvolvimento das antiguidades nos anos 80, 90 até ao princípio dos anos 2000, que foi a moda. Porque a moda teve uma influência muito grande no interesse que o público passou a ter pelas antiguidades, porque as revistas de decoração, os interiores eram todos carregados de antiguidades. Só residualmente é que aparecia a pintura e os objetos de design eram residuais da altura. E a partir foi logo a seguir ao meu mandato, ali no início dos anos 2000, que de facto houve uma mudança de gosto e da influência dos decoradores e da moda que teve essa influência. E, portanto, houve aqui uma inversão de papéis em que a arte, de facto, e o design passou a ser a moda e as antiguidades ficaram com o papel residual. E hoje, de facto, as pessoas que compram as antiguidades é um apontamento, não é de facto, porque nós chegávamos a vender antiguidades para casas de banho. Porque as casas estavam pesadas, cheias, que nem um ovo. As antiguidades, de facto, era saturante
E o português ia muito no mimetismo de copiar as casas uns dos outros e, portanto, iam comprando as antiguidades que viam nas revistas e enchiam as casas e decoravam as casas, tal como viam nas revistas, a começar nos cortinados e a acabar nas casas de banho. Mas eu sempre, a ideia que eu tenho da nossa APA é a garantia de duas coisas. A exigência de qualidade à partida e a seriedade de apresentar, vender, enfim, e negociar. Sempre ouvi dizer isto da vossa associação. Aliás, posso interromper? Posso interromper? Peço desculpa. Só para dizer, porque isso entroca no que tu disseste. Por exemplo, uma das coisas que foi prova de que estávamos no bom caminho foi que nos candidatámos à SINOA, que era a Confederação Internacional de Negociantes de Obras de Arte, que era uma coisa bastante fechada, e a APA tinha na altura 3 anos, penso eu, tínhamos feito a primeira feira só, a primeira, e fomos aceitos de imediato. Um dia recebemos uma carta a dizer bem-vindos e tal. E isso serviu depois de argumento, foi um dos argumentos que eu utilizei, eu lembro-me, quando disse, e os que estão aqui comigo também eram da mesma opinião, que a associação, que as feiras deviam abrir a arte contemporânea. E as pessoas, no princípio, não queriam, teria sido suicida, como o Manuel disse, se não se tivesse feito. E um dos argumentos foi explicar-lhes que se não há, isso vem a propósito das antiguidades, ver no fim do nome inglês, se não há, não fala de antiguidades, fala Confederação Internacional de Negociantes de Obras de Arte. E, portanto, estava a arte contemporânea, estavam as antiguidades, estava tudo dentro. E isso foi uma coisa que ajudou um bocado a convencer as pessoas a que a arte contemporânea entrasse também. Eu já ontem disse na sessão, desculpem, eu estou mesmo de costas para um lado, peço desculpa, só agora é que me dei conta. Tendo nascido em África, no caso em Moçambique, eu não tive, e os meus pais tinham, as nossas casas para mim eram, e continuam a ser na minha memória, muito bonitas, mas não havia, em Lourenço Marques naquele tempo, pelo menos, para já não falar na Beira, na Nampula, por aí fora, antiquários. A terra era tão nova que não fazia sentido, era uma coisa, dá-me ideia agora, olhando para trás, era obsoleto, mas a pouco e pouco foram chegando pessoas da metrópole, como se diziam, que traziam as suas mobílias e foi-se a pouco e pouco instalando isso. Mas, de qualquer maneira, eu tive uma educação plástica absolutamente extraordinária. Como não havia galerias, não havia museus, não havia televisão naquele tempo, o meu pai, sobretudo, usava e abusava de me levar a feiras africanas, sobretudo de escultores. Em Moçambique era o que havia, escultores e poetas e escritores. A pintura, para além do icónico Malangatana, e que é mesmo icónico, porque tudo aquilo brotou nele com a violência com que ele falava, porque ele era muito engraçado, era uma pessoa muito, muito engraçada. De maneira que eu habituei-me a aprender, ensinaram-me, eu acho que aprendi, a ver o resplandecer do belo numa cabeça de negro, em Hollywood, em Pau Santo. Aí eu nunca mais me vou esquecer. Está no catálogo? Olha, eu não estou a mentir. Não, Pode ver no catálogo de filmes. olha, no cinema passava-se a mesma coisa. Lembro-me de um filme dos Beatles, Love Come Back to Me, São Jorge, e a tradução nos anúncios, pois não é? Amor, salta-me para as costas.
maneira que havia imensas coisas dessas, passavam-se. Ao mesmo tempo era de uma naivete, de uma inocência muito grande. Quem é que hoje em dia pode imaginar ver uma coisa parecida com o amor salta-me paz com a costas? Diga, Pedro Manuel, queria dizer alguma coisa. Intervenha. Não, é só para corroborar a ideia aqui do Manel, que de facto a associação trouxe uma certa moralidade no setor. O que não é dizer pouco. Não é dizer pouco. Não é dizer pouco. Porque eu tive alguma colaboração, porque foi no meu mandato que foi feito um código deontológico para os associados, em que havia regras muito concretas em que os associados tinham que cumprir, sob pena de virem a poder ser objetos de algum procedimento disciplinar interno e serem excluídos da associação. Portanto, houve sempre essa preocupação de dar credibilidade à associação e ao processo da venda e a garantia, a passagem dos certificados. Foi muito importante para trazer confiança às pessoas numa fase em que começaram a aparecer muitos casos de cópias. Pois. E muitas situações de pessoas que eram confrontadas, que tinham passado uma vida a comprar antiguidades e que depois chamavam, a certa altura, passava uma geração e vinha o leiloeiro e dizia: tenho muita pena, mas isto não vejo aqui nenhuma antiguidade. E as pessoas ficavam perplexas porque tinham sido enganadas e não havia ninguém que fosse à mão a essa gente. Houve depois alguns casos judiciais que felizmente tiveram uma justa condenação, outros terão terminado por acordo, mas isso foi importante, de facto, termos tido também a preocupação não só de ter esta política, mas de lhe dar um contorno jurídico, e aí acho que a nossa formação ajudou ao caso, e havia outros juristas também entre os associados, o que permitiu que, de facto, se fizesse esse trabalho e se implementasse algum critério nos procedimentos. A propósito de cópias, estava a querer lembrar, mas de repente tenho uma falha enorme. Tu vais-me ajudar. Um pintor, entre o surrealismo e outra coisa, italiano, de Milão, conhecidíssimo, o das colunas. O Quirico. O De Quirico. É aparentemente muito fácil de copiar. E ele sabia que fazia uma pintura fácil de copiar. E começaram a dizer-lhe que tinham visto cópias. E ele foi ver as cópias e gostou de algumas. E teve uma ideia. Já não sei se era no primeiro, se era no último domingo de cada mês. Ele subia à torre maior do Duomo com uma cadeirinha e uma mesa e um lápis, uma caneta, um pincel, sei lá, e recebia, mas isto anunciado no jornal, e queria receber os autores das cópias, aquelas cópias que ele achasse que eram boas e que mereciam ser apoiadas, ele assinava-as, que é extraordinário. Porque dizia no anúncio: não me tragam cópias assinadas. E eu acho isto uma ideia fantástica. E de 10 ou de 15 ele escolhia 2. Vai meu filho, vai e vende. Esta história das cópias é uma preocupação que não foi só cá em Portugal que existiu, lá fora. O Manel deve se lembrar, no Olímpia, eu lembro de ver lá stands só com cópias, só fakes. Eles próprios, numa posição pedagógica, mostravam o que eram cópias, muito bem feitas, algumas delas, e depois explicavam a razão porque é que aquilo era cópia e como é que se tinha determinado que eram cópias, às vezes com testes complexos. E hoje também se pode fazer, de facto, uma exposição com quadros de muitos museus internacionais que estão cheios de cópias. Vitória Alberto, em Londres, tem uma secção só com peças falsas para mostrar
a diferença e como é que é. Quer dizer, é um assunto muito complicado da autenticidade das peças. É complicadíssimo. É muito complicado. Bom, hoje em dia há alguns testes científicos, digamos, e quando esses testes foram introduzidos, muitos museus descobriram que algumas peças que tinham não eram autênticas. Portanto, o critério visual, digamos, estético, cultural é importante, mas os falsificadores há falsificadores realmente extraordinários. Quer dizer, isso é um dos problemas do mundo das artes, não é? Em Portugal não é assim tão... Quer dizer, é mais grave ao nível mais elevado de preços internacionais. Em Portugal não acho que seja assim um problema muito... Embora que alguns pintores foram falsificados. Não é? Foram falsificados. Mas, pronto, não é um problema. Ontem houve a sessão foi dedicada aos galeristas. E do primeiro ao último, não, o último não, mas as queixas dos galeristas são uma súmula que a mim me dá irrita-me. Desculpem, mas eu estou a dizer isto e eles já cá não estão. Pois. Porque eu percebo as razões de queixa, eu percebo a dificuldade de sustentabilidade das galerias, eventualmente com obras de arte portuguesas. Mas aquela lamúria... É verdade. Eu não estive cá ontem, mas vi online Sim. E, de facto, eu acho que tenho vivido, grande parte da minha vida no estrangeiro, acho que há uma obsessão com a subsídio ou dependência em Portugal, não é? Que são galerias comerciais, deviam poder sobreviver por si próprias. Pronto, o Estado ajuda aqui e ali, mas a ideia é que não se pode fazer nada sem auxílio do Estado, realmente é um pouco, não sei, quer dizer, mas quer dizer, há uma... Mas as pessoas queixaram-se muito, queixam-se muito que disto e daquilo e daquilo, em vez de fazerem e de avançarem com as coisas, não é? Não, pois, mas dizem que avançar é morrer para eles. É o contrário de tudo. Eu percebo que as dificuldades são diferentes da vossa mercadoria. Não, nós temos algumas dificuldades sérias que a APA enfrentou e que são a ver com legislação relativamente às vendas, em relação aos objetos, pronto, a questão dos marfins, a questão das licenças de exportação, o problema que houve com os contrastes. Pronto, a questão dos contrastes, a APA teve um papel muito importante, conseguiu realmente resolver o problema. Eu lembro que houve várias reuniões, fazia uma lei dos contrastes que era totalmente absurda e impraticável. E houve uma série de reuniões na Associação dos Comerciantes, e era assim do estilo, a Associação dos Ourives Contemporâneos, quantos sócios é que tem? Tem 200 e tal. A Associação dos Ourives do Norte tem 1.800 sócios. Quantos sócios é que tem a APA? Na altura, 38. Pronto, mas nós, de facto, temos uma capacidade que supera altamente o nosso número. Somos pessoas bem relacionadas. E pronto, de facto, o problema dos contactos fomos nós que resolvemos, quer dizer, através de contactos nossos, que se conseguiu resolver, não é? Portanto, aqui tem pormenores, mas fomos nós que conseguimos resolver, com os nossos 38 sócios, conseguimos resolver através dos contactos que temos, não é? Mas depois há outros problemas graves, como, por exemplo, das leis de exportação de obras de arte, quer dizer, que são totalmente absurdas, quer dizer, que é, em Portugal, tudo necessita, qualquer objeto necessita de uma licença de exportação. Independentemente do valor, independentemente do valor, do mérito artístico, da idade, não sei o quê, pronto. A certa altura, então, fizeram que tudo tem menos de 50 anos, não precisa. Eu acho que foram as galerias que conseguiram pressionar, as galerias têm um lobby com certa força, conseguiram pressionar e introduziu-se essa cláusula dos 50 anos. Mas tudo precisa de uma licença de exportação, ou seja, um azulejo partido que custa 5 euros, rigorosamente precisa de uma licença de exportação. Nós tentámos... E pronto, uma vez tive que ir ao Ministério da Cultura por causa de um problema de uma licença de exportação, estive lá a falar com a pessoa que era responsável e disse, olha, isto realmente eu acho que isto é estranhíssimo, por exemplo, em Inglaterra e em muitos países há um limite de mínimo de valor, que de maneira geral são 50.000 euros, não é? Pois varia, certos objetos se é menos, coisas de interesse histórico, documentos, etc., o valor é mais pequeno, ou quadros a óleo, o valor é maior, etc. Mas há um limite para que exclui a maior parte das coisas corriqueiras. E a senhora disse, eu concordo perfeitamente consigo. Aliás, há uma diretriz europeia, nesse sentido, isso é uma diretriz europeia, só que Portugal resolveu não adotar essa diretriz, isso é mais rigoroso. Nós temos a legislação mais rigorosa da Europa,
que obviamente não é cumprida, quer dizer, porque é dificílimo de cumprir, sobretudo numa Europa em que não há fronteiras terrestres, não é? Portanto, quer dizer, ele se quiser mandar uma coisa daqui para a Áustria e mandar para um transportador, preciso de visa de exportação, se a pessoa pegar vier cá de carro e levar, ninguém lhe questiona o que é que aconteceu, não é? Que é um problema. Há assim uma série de problemas de legislação que são difíceis de resolver, quer dizer, este problema da licença de exportação. Tivemos uma conversa na altura, quando eu estava na direção, falámos com o João Soares. Eu conheço muito bem, foi meu colega na faculdade, não sei o quê, mas depois em uma análise, muita simpatia, muitas coisas, querem ajudar, mas na realidade é um problema político, ou seja, não querem que venham os jornalistas dizer que este governo foi tomar medidas para que o património português saia do país mais facilmente. Portanto, é uma questão, sem verem, mas também tem o lado inverso. Uma pessoa em Portugal que tinha dinheiro que fazer uma coleção internacional não vai comprar pintura, por exemplo, cara internacional, porque depois, se quiser precisar de vender, vai ter dificuldades, não é? É isso, e há outra coisa também, não é? Não sei se está ligado ou não. Tá? Há uma coisa que eu acho que foi sempre um bocadinho, como é que eu ia dizer, uma espécie de nacionalismo exacerbado, que em muitas coisas entrou sempre em campo, não é? Que era o grande mito de é bom e é nosso. Primeiro, que eu nunca percebi o que era bom e é nosso. Eu suponho que o que era bom e é nosso queria dizer móveis de pau santo, enfim, copiados de modelos ingleses, mas Dom João V ou Dom José, mas enfim, à partida o modelo não era também nosso, o pau santo não crescia em Portugal, as ferragens de prata também não eram de uma matéria portuguesa, portanto, era bom e é nosso, eu nunca percebi o que é que queria dizer. Depois havia aquela coisa toda de vamos deixar sair o património. Pronto, a uma dada altura, eu lembro em Paris de ver imensas coisas, aliás, umas delas eu até tinha sido eu que as tinha vendido a um marchand francês e apareciam como classificadas como italianas. Era uma época em que havia belíssimos móveis portugueses pintados que apareceram, depois apareciam em vários sítios em Paris, classificados como móveis italianos, napolitanos, venezianos, enfim, uma série de classificações que não eram verdade. E eu lembro de ter dado uma entrevista, nessa, já não sei a quem, e a pessoa perguntou-me, mas o facto das coisas saírem não lhe faz grande diferença? Eu disse, não me faz diferença absolutamente nenhuma, porque Portugal, apesar de tudo, naquela altura havia muita gente a comprar móveis fora para trazer para cá e outras coisas, não é só móveis. Talvez não seja mais exportador do que é importador de obras de arte. Mas o que me causa talvez mais perturbação é quando aparece no mercado internacional não aparecerem escrito portuguesas. Isso sim é que eu acho que é uma coisa pela qual nós temos que pugnar. É porque se são portuguesas, são portuguesas. Claro, não é? claro. Houve, por exemplo, uma coisa extraordinária vendida num stand ali em baixo, que era absolutamente rara e magnífica, que foi uma garniture de chaminé feita em madeira pintada, a imitar porcelanas da Companhia das Índias, mas era uma coisa de uma qualidade realmente deslumbrante. E foi vendida ali no stand e depois no Carré apareceu sul de Itália. Era uma coisa absolutamente chocante, porque elas eram portuguesíssimas, eram lindíssimas, eram 5 peças de madeira pintada a imitar, mas era uma coisa de uma qualidade extraordinária. E sim, eu acho que era grave, não é? O facto de elas terem saído, se o Museu das Artes Decorativas não existe... E nunca foi denunciado? Não, nunca foi denunciado, não, quer dizer, a pessoa tinhas lá, e aliás, até estão num convite do Carré des Antiquaires, impressas, como italianas. Mas isso mudou muito, nos últimos anos mudou muito. Por exemplo, eu nos primeiros anos que comprava coisas em Londres, comprava com grande facilidade cerâmica portuguesa, faiança portuguesa do século XVII, porque não sabiam o que era, mesmo na Sotheby's e na Christie's, nunca vinha descrito como sendo português, não sabiam. Portanto, não havendo outros portugueses, ou os portugueses compravam. Atualmente eles já aprenderam e de facto as coisas vêm descritas corretamente. O próprio Museu Vitória Alberto, durante anos, teve na secção das faianças uma faiança portuguesa feita para o mercado, de facto feita para o mercado alemão, da Hannover, não sei o que, tem os brasões das cidades alemãs. Estava descrito como sendo alemã, de facto tinha o brasão de uma cidade alemã, mas pronto, isso nos últimos anos já foi corrigido, já está descrita como portuguesa. Eu acho que as publicações que se têm feito, os próprios antiquários portugueses, como o Jorge Wells, o Mário Roque e o Pedro Aguiar Branco,
tiveram feiras no estrangeiro, ajudaram a divulgar a arte portuguesa. E as pessoas aperceberam-se que as coisas portuguesas são portuguesas e que são objetos interessantes. E eu acho que tem havido uma divulgação que não havia. Pronto, e há mais publicações, as pessoas circulam mais e de facto eu acho que a arte portuguesa é mais apreciada hoje em dia e mais reconhecida, não é? E a internet ajudou muito nisso. A internet ajudou muito também. Isso é outro assunto que não, a internet. A internet. A internet Mas revolucionou. eu acho que antes, com algumas exposições internacionais portuguesas, começou a pouco e pouco Europália. pois, a mudar. É. Outra coisa que eu vos queria dizer, mas é uma partilha apenas pessoal. Leilões. Eu não sabia o que era um leilão. Antes de vir para Portugal, não sabia o que era o leilão. Não sabia o que é isso de leilões. E o meu pai achou que eu tinha que saber. E levou-me a Lourenço Marques a um leilão, mas não na cidade. Eram os barcos que vinham da Argentina e que vinham carregados de coisas fantásticas, não sul-americanas. Sul-americanas havia muita coisa em prata do México. Nunca mais me hei de esquecer, que eram fabulosas e que acho que eram compradas ou vendidas em mercados populares. Mas vinham, pois o roteiro deles era de tal maneira que eles estavam cheios de tapetes persas. E o primeiro leilão a que eu assisti, e o meu pai disse-me para eu escolher um tapete e para leiloar. Licitar. Depois não. Pois, mas vês como eu licitar pai, já ouviu algumas coisas, não é? Já ouviu algumas pessoas a darem valores por coisas que querem. E assim foi. Devo ter sido tão dinâmica na minha licitação que ficámos com o tapete. Mas estas, ao mesmo tempo, fez-me bem não ter um meio ambiente à volta, com tudo à disposição, que a maior parte das pessoas nem aproveitam. Ou nem aproveitavam na altura. Porque fiquei muito mais sensível ao detalhe de cada peça. E quem me ensinou também, eu já me repeti, já disse isto noutras, mas eu acho tão bonito falar nas pessoas que se cruzaram comigo, que eu admiro muito, neste mundo de colecionadores da arte, de editores da arte, o Franco Maria Ricci, que era, como sabem, o maior e melhor editor de arte, de livros e revistas da arte, ensinou-me, abriu o último número da revista, isto lá perto de Parma, onde ele estava a viver. E depois disse, agora, escolhe o que tu gostares mais. Eu já não sei do que era. E eu escolhi uma reprodução pequenina. Ai, ele ficou tão contente. É isso, Maria João, não nos dão a ver os detalhes. Uma revista de arte tem que dar a totalidade da obra, sim, mas, sobretudo, cativar o olhar de quem a lê, de quem está interessado em seguir a peça, pelo detalhe. Vá, Manuel, salta. Não. É isso. Aliás, já agora, é importante isso que disseste. Quando fizemos os catálogos da APA, não sei se agora ainda bem assim, mas pronto, era na altura, havia uma página para a peça e a página ao lado havia para um detalhe. Pronto. E fizemos um bocado, era isso, não era? Era assim, se me lembro bem. Mas já foi há 30 anos, há mais, não sei, sim, quase há 30 anos. Fazia-se uma coisa e depois tinha, do lado onde havia a página de direita, sim, que tinha a ímpar que abria a peça, e depois na página par anterior havia o detalhe e a descrição da peça. Exatamente. Era assim. Mas a outra história que eu também já contei do Franco Maria Ricci,
que se revelou ser foi ótimo eu ter ficado amiga dele, porque aprendi imenso. Mas ele tinha coisas pueris, sendo um grande aristocrata italiano, o último dos Ricci, mas tinha uma inocência em dizer o que dizia, porque ou era, ou o considerávamos arrogantíssimo e cheio de si, ou então, mas este senhor é um menino que continua a emocionar-se com o belo. Uma vez levou-me a um museu ali perto de Parma. Ele tinha uma grande coleção de arte, mas tinha muitos, é uma coisa a que eu sou pouco sensível, muitos bustos, muito antigos, maravilhosos, mas muitos. E então, uma vez aconteceu, nessa visita ao museu, em que ele me dizia esta peça, não sei o quê, e depois houve uma que ele disse: temos melhor. E há melhores do que no Estado, claro que há. Mas é muito bom tratarmos do belo, do bonito, do que tem história, não é? A história que está dentro da história de uma peça, de um móvel, de uma cabeça, de uma espada, de uma bengala. Eu gosto muito de bengalas, por isso é que, desculpa aí. Depois saber se onde veio, às vezes, porque agora também há muito mais isso que havia de antes, não é? O quê? Quando se fazem as proveniências, não é? As proveniências hoje em dia é uma coisa que se dá muito mais valor, Pois. ou que se dava, enfim, quando nós começámos, Eu enfim. acho que a história das proveniências tem a ver com a falta de conhecimento que as pessoas têm, dar-lhes uma segurança. Pois, Então, em certos campos, por exemplo, como na arte africana ou na arte tribal, a proveniência é fundamental, porque as pessoas não sabem perceber se as peças são boas ou não. O facto de ter estado nesta coleção em 1920 e depois em 1930 sido vendido por aquele antiquário, não sei o quê, a maior parte das peças tem uma proveniência de décadas, porque isso dá segurança às pessoas. A peça é a mesma, não muda, quer dizer, Mas a as arte pessoas não sabem. africana Manel, a arte africana e a arte tribal no seu Sim, conjunto é muito difícil de. É muito se difícil, saber mas há quem exatamente. saiba, não é? Pois, claro. Há várias pessoas em Portugal muito conhecedoras e é uma questão de ver, de olhar e de estudar. Também durante anos não percebia, não sei o quê, mas pronto, depois com a ajuda de outros colegas fui aprendendo e pronto. E hoje em dia tenho uma paixão pela arte africana e talvez seja a coisa que mais me interessa. Mas é de facto complicada, mas há pessoas que sabem, não é? E supostamente os colecionadores que têm grandes coleções deviam saber olhar para uma peça e perceber se é ou se não é. Mas em muitos campos a proveniência hoje em dia, em alguns casos é pela coisa social, sei lá. Eu lembro-me que a caixa de charutos do John Kennedy foi vendida por não sei quanto dinheiro, aquela caixa não valia mais de 100 euros e foi vendida para aí por 10 mil por ter sido do John Kennedy. Porque a proveniência é a ligação com uma pessoa, não é? A primeira coleção, o primeiro leilão de Jackie O foi o leilão, que é aquele catálogo branco. Primeiro, Sim. foi o leilão em que as coisas subiram mais pela proveniência em relação à qualidade das peças. Pois. Tinha havido antes um leilão que tinha também subido as coisas muito, que foi o leilão Turn and Taxis, que tinha sido antes do Jackie O, e depois quando houve o leilão de Jackie O, há coisas absolutamente, enfim, comuns, por exemplo, 5 pratos de uma faença francesa do século XIX, e aquilo disparou pela proveniência. As joias, que eram joias de bijuteria que ela usava, por exemplo, há uma fotografia no catálogo que é um colar que ela usou numa recepção ao de Gaulle quando foi à França, e aquilo depois foi comprado por um senhor que fazia bijuterias e vendido. Foi comprado por um preço absolutamente disparatado para poder ser reeditado a seguir. Portanto, havia uma proveniência que depois era adaptável também, não é? Mas isso eu acho que tem a ver com os interesses de um certo tipo de compradores mais jovens, que é pela invulgaridade do objeto, pela coisa, pronto. A coisa de que ele tem sido um ator de cinema famoso, um político, é em si um valor, não é? E isso é uma coisa muito, muito atual. Eu acho que na geração anterior não era tão marcante hoje em dia.
como há talvez um pouco menos de cultura em apreciar os objetos. Esse tipo de coisas, gente, fé divers, são muito importantes. Por ter em casa, isto era da atriz, não sei o quê. A história cómica foi a venda do vestido da Marilyn Monroe. A vendida de uma senhora qualquer para ela usar numa socialite qualquer, para poder usar numa gala, mas depois aquilo teve que mudar por uma cópia para não rasgar, não é? E aquilo valeu imenso dinheiro, não é? Aquilo foi uma história completamente disparatada. O ano passado foi a última coisa absurda, porque é um bocado absurdo, não é? Mas pronto, era assim. Eu acho que isso corresponde, por um lado, a uma certa falta de cultura. Claro. Por outro lado, pronto, eu acho que é um camada de pessoas que não sabem apreciar as peças pelo que são, mas pelas associações ou pelo conversation piece que isso pode ser, não é? Ter que isto foi de não sei o quê. Coisas científicas também são muito colecionáveis, sei lá, uma coisa da Apollo, não sei o quê, coisas do espaço, tudo o que é isso. Tem é super colecionável, não é? Os carros, pronto. Bom, mas os carros aí eu acho que é mais sólido, não é? Pronto, é uma... É o seu? Deve ser, mas... Espera. E... Não, é um mercado diferente, alguma coisa que estamos a falar ao princípio, é um mercado diferente, quer dizer, há um menor conhecimento dos objetos antigos, digamos, e da arte, e há um maior interesse por coisas curiosas, é um pouco os americanos que sempre foram assim, quer dizer, nos Estados Unidos há uma categoria que é trivia, e às vezes as pessoas colecionam trivia, que é coisas que têm a ver com o cinema, com postais, com bilhetes de não sei o quê, são coisas que não têm um valor artístico intrínseco, mas é para a associação... São os valores, os novos valores Novos... para a representação. Exatamente. Mas havia coisas engraçadas. Eu tive uma cliente americana, que era uma senhora de ótimo bom gosto, de Boston, uma mulher chique e tal, mas que tinha um grande gosto por tudo que era, sobretudo coisas decorativas. E uma vez esteve na loja ali da Sé, onde eu tenho agora o café, e comprou-me uma coisa que era já uma coisa em barro, que era uma coisa que não era muito interessante, mas que era muito engraçada. E ela disse-me uma coisa, esta frase que eu já não esqueci: "It's very souvenirs, but I like it." Souvenirs. Souvenirs. It's very souvenirs, but I like it. E portanto comprou. E era very souvenirs. Tendo consciência da... Mas era very souvenirs, exatamente. O preço era souvenirs, não era mais que isso, não é? Mas pronto. Mas eu acho que isso corresponde muito ao mercado atual e ao gosto das pessoas que têm dinheiro para comprar hoje em dia, não é? A gente tem a ideia que o mercado de antiguidades sempre existiu e sempre existirá. Não é verdade. Eu tinha essa ideia até há pouco tempo, não é? Na verdade, analisando as coisas para trás, o mercado de antiguidades, como nós o imaginamos, nasceu por volta dos anos 60. Antes disso, não havia esta quantidade de leilões que há hoje em dia. Mesmo a Sotheby's e a Christie's faziam uma dúzia de leilões por ano, com coisas muito sérias, com quadros de Old Masters, com coisas assim, quer dizer, muito sérias. Não havia leilões de tudo isto e daquilo e daquele outro. Revistas de antiguidades, que antes dos anos 60 não havia, quer dizer, feiras da proliferação de feiras, tudo isso. Eu acho que foi um interesse que nasceu. As antiguidades democratizaram-se, digamos, a partir dos anos 60. Antes disso, havia grandes coleções, obviamente, em Portugal, havia o Espírito Santo, as coleções, os Bornés, não sei, havia grandes industriais e havia grandes colecionadoras, pessoas de grandes meios financeiros, que tinham realmente coisas muito boas. Mas, quer dizer, o público em geral não comprava antiguidades, não é? Pessoas tinham coisas em casa que herdaram, móveis e umas coisas, mas não havia o interesse pelas antiguidades. Começou bem nos anos 60 e acelerou por aí. Agora chegou um ponto que eu acho que morreu com uma geração. Essas pessoas morreram, têm a casa cheia, já não compram mais, não sei o quê. A nova geração não faz parte deste processo, quer dizer, este processo eu acho que se extinguiu um pouco, quer dizer, vai sempre haver um mercado para objetos de qualidades, para coisas, para a arte, para não sei o que está a acontecer. Eu acho que esta correção tem alguma razão de ser, alguma lógica e não é totalmente errada. Ou seja, é muito mais interessante as pessoas colecionarem a pintura contemporânea ou a pintura moderna do que colecionarem caixas de tabaco holandesas ou mulheres da Companhia das Índias. Quer dizer, eu pessoalmente acho isso. Quer dizer, é uma... Sei lá, havia pessoas que eu conhecia que colecionavam só mulheres da Companhia das Índias. Era uma prateleira cheia de mulheres da Companhia das Índias. Pessoas colecionavam caixas de tabaco, caixas de não sei o quê, de rapé,
Pronto, isso é uma de caixas de fósforos. Eu acho que a arte é arte, não é? E Aquela coisa inglesa, fosforeira. fosforeiras, sim. As fosforeiras, sim. Com marcas de Birmingham. Pois, Era uma coisa exatamente. muito desejada, Pois. não é? Polidores de unhas. Exatamente, Pois. havia coisas absolutamente extraordinárias. Havia. Que esses mercados tenham desaparecido, eu acho que não é estranho. Quer dizer, foi um fenómeno no tempo de uma época. E agora o mercado voltou a ser mais realista até certo ponto. Não, as pessoas querem arte, querem objetos de arte, querem esculturas, querem pinturas, querem instalações, querem não sei o quê. Quer dizer, eu acho que tem a sua lógica e o seu valor, não é? O mercado de antiguidades, a gente imagina, é um certo saudosismo pensar que vai continuar a vender essas coisinhas. Porque não, esses colecionadores desapareceram. Não, O chamado móvel vitrine tem os dias contados. móvel de 30 dias contato, exatamente. Eu acho que sim. Sim. Quer dizer, de antes havia, não é? Na casa das pessoas, vitrines com objetos. Agora, acho que há menos, quer dizer, não sei. Provavelmente, e no entanto, há coleções de objetos de vitrines extraordinárias. Então não é? Porque há. A chamada então não há. como é que é? Há, claro, pessoas que têm, por exemplo, coleções de Netsukas que são extraordinárias, não é? Bem, eu gostava. Temos as grandes formas de arte japonesa. Mas são objetos de Foram vitrine grandes também. artistas que são conhecidos. São objetos de vitrine também. São objetos de Esses vitrine. continuam, não é? Mas, pronto, são, do ponto de vista são objetos de arte, são grandes esculturas em miniatura, feitas por artistas famosos, que são conhecidos e respeitados. Mas, pronto. Eu acho que também hoje em dia há um interesse muito grande pela arte oriental, que é devido, porque realmente o Oriente tem uma tradição muito mais antiga que o Ocidente, no fundo. Quer dizer, quando nós vivíamos em palhotas, já os chineses faziam coisas perfeitamente extraordinárias, bronzes extraordinários e coisas. E isso é de modo a ser reconhecido, não é? E há um interesse enorme pela arte chinesa, pela arte do Japão, de certo modo pela Índia, não é? É extraordinário que nós portugueses estivemos na Índia durante 500 anos, ou lá o que é que foi, e não trouxemos praticamente um objeto, quer dizer, não há, estamos mais ou menos livres daqueles países a pedirem as suas coisas de volta. As únicas coisas que temos são as africanas, de facto, quer dizer, não há nada em Portugal indiano para o governo indiano querer de volta, não, porque não trouxemos nada. As coisas africanas agora não, mas mesmo assim estavam escondidas. Estavam escondidas. Não eram suficientemente interessantes para serem expostas. Mas vêm pessoas do todo o mundo ver as coisas que há do Quioca, das esculturas, que são perfeitamente extraordinárias, das grandes obras de arte africana que estão em Portugal. Exatamente, mas é um exemplo. Isto não é um ataque a ninguém, não é? Mas, por exemplo, o que se passa com a Sociedade de Geografia é absolutamente escandaloso, não é? Eu lembro-me, quando era presidente da associação, consegui levar, que me abrissem a porta 2 vezes, para levar 2 importantes, um expositor que estava aqui, da arte africana belga, a expor, e lembro-me da confusão que foi com aquela senhora e aquele senhor que fazia, não sei se ainda são eles a gerir aquilo, e aquilo é perfeitamente escandaloso, porque estão coisas de uma qualidade inacreditável. Uma das melhores peças africanas que estão um grupo de pessoas que se reúne para almoçar naquela casa de jantar cá em baixo, e o resto não tem a menor, como é que eu ia dizer, não é cuidado sequer, a menor responsabilidade em relação ao que lá está. Se houver um fósforo que entra ali, perde-se um património enorme das coisas melhores, porque aquilo é tudo de madeira, não tem sistemas de incêndio, não tem sistemas de iluminação, não tem nada. E é uma coleção absolutamente notável. Eu acho que o Joaquim Paes de Brito tentou, quando esteve ali, em Belém, mas não conseguiu. Não conseguiu. Até a consulta dos livros da biblioteca que lá têm, até isso é complicado. E eu lembro, tive que mandar 2 ofícios, não sei se era a Vera que estava na APA, penso que era a Vera, que se mandou para lá um ofício para eles poderem deixar ir. Depois finalmente responderam que sim, marcaram uma hora, e depois finalmente ainda alteraram a hora, e lá fui com o nosso amigo, já não lembro como é que ele se chamava, belga, que vinha fazer as exposições de arte africana, e era filho de um grande colecionador de arte africana, e ele mesmo era um belíssimo marchand, e lá nos abriram a porta para que o rapaz pudesse ver coisas que estavam fechadas, porque eles não mostram a ninguém. Eu tive a mesma experiência, mas não consegui levar a pessoa lá. Telefonemas, contactos, não consegui levar a pessoa. Eu consegui só na qualidade de presidente da APA, era uma senhora e um marido e mulher,
a senhora a doutora Manuela, acho eu. Não, Não, a Sociedade de Geografia é uma sociedade que existe de uma associação de geografia que não é privada, porque eles também recebem pouco dinheiro do Estado, num sítio lindíssimo, que é numa daquelas ruas ali, assim, atrás da Avenida da Liberdade, mas o certo é que aquilo não há, o que eu acho sobretudo é que não respondem perante ninguém. E como não respondem perante ninguém, passam-se coisas inacreditáveis e aquilo um dia arde tudo. Pronto. Um dia por semana que se Com certeza, passa, um dia com certeza. não existe, quer dizer, não é? Nada. Aliás, quando aquilo estava à vista, a vez que eu fui lá, era uma visita guiada, era com um segurança, um guarda que vinha connosco. E o pessoal vive aquilo, tem que ter uma grande mistura de coisas sublimes e de coisas perfeitamente banais. Depois aquilo foram os velhos militares e colonialistas que trouxeram as coisas e ofereceram a sociedade de geografia. Há de tudo, há tudo o bom, o mau e o péssimo. A pessoa quis ter um momento mais daquelas pedras mais importantes e observá-las, não se podia, tinha que seguir, porque aquilo tinha uma rota, e as pessoas era assim, era só ver, não se conseguia ver, porque eles não têm noção, pelo menos as pessoas que gostavam, não têm noção do que é que era importante e o que é que não era interessante, e o que é que... portanto, aquilo está ali um património importantíssimo. Algum do que está lá é um património importantíssimo. Mas que está em risco. Mas que está em risco e que não está visível, não é? Quer dizer, que é uma... pessoas vêm de estrangeiro, porque há obras daquelas que estão publicadas em publicações sobre a arte de Angola e não sei o quê. Vêm, diz lá, a Sociedade de Geografia de Lisboa, e as pessoas vêm a Lisboa para tentar ver essas peças e não conseguem. É como ontem a Cristina Guerra. As pessoas vêm cá, não têm um museu para ver a arte portuguesa. Mas eu acho que também não é bem assim. Não, mas é mais fácil. Não é. A arte contemporânea é mais fácil que esta coisa da arte africana, porque a arte africana está absolutamente nas mãos daquela gente. Mas e a queixa tinha a ver com a inexistência sim. de um museu que fosse rigoroso e claro na exposição da evolução da arte portuguesa contemporânea, com todos a estarem lá. Eu não acho nada que isso fosse a solução para alterar o que é que fosse da vida dos galeristas. Nada. E depois, eu não sei se ouviu as queixas da Cristina. Várias vezes as queixas da Cristina Guerra. Eu acho que tem algum fundamento, ou seja, um galerista está a vender obras de artistas portugueses na sua galeria. Se houver um museu que possa dizer ao cliente, olha, aqui e acolá há 2 ou 3 obras deste artista, e pronto, dá uma confiança aos compradores, saber que há uma coisa deste artista que está a comprar no museu. E eu acho que a função do museu também é isso, é dar credibilidade aos artistas que têm um nome, que têm uma carreira e que são artistas importantes. Nesse aspecto é uma falta, eu acho, para o galerista que quer vender as peças e dar respeitabilidade e confiança ao cliente, eu acho que é uma falha. Como a nós também, quer dizer, nós vendemos uma peça, não sei o quê, quando fazemos uma descrição, dizemos há uma peça semelhante no Museu de Arte Antiga, ou no Museu de Arte é uma garantia para o cliente. E é uma... As pessoas adoram saber que há isto e não sei o quê, é uma parecida aqui ou no... Eu acho que essa relação acho que é importante para quem vende e diminui a capacidade de venda, dificulta a venda. Eu nisso acho que a Cristina nisso tem razão, não é? Embora, pronto, acho que queixam-se todos muito de outras coisas, não, mas pronto, é assim... Então, e depois às tantas se ouviu a conversa, dizia. Depois vêm estas pessoas estrangeiras para dirigir museus, espaços culturais, ou que o Alexandre Bel disse, não tenho nada contra. Desde que sejam bons, não tenho nada contra. Pois é, mas deviam ter como obrigação, atenção, convida-se, a EDP convida a senhora A para vir, para ser a primeira presidente da diretora do MAT. Então, para além dos termos contratuais, ou no interior dos termos contratuais, a obrigação, praticamente a obrigação dela, de visitar os galeristas. E eu apeteceu-me dizer, olha... Um visitante, acho que não. Mas, de facto, as pessoas, os curadores estrangeiros que estão em museus portugueses têm a obrigação de ir às galerias. Isso eu acho que mas têm a obrigação eles, ninguém lhes pode impor isso. Não, mas eu acho que se um curador estrangeiro é o diretor de Serralves, tem a obrigação de saber quais são as galerias de arte contemporânea em Portugal. Sim, está bem, está bem. Que está a atuar num meio que
tem obrigação de conhecer, não é? Mas acho que conhecem, quer dizer, isso eu acho que... Agora, não se pode obrigar por contrato, não é? Não é nenhuma... Não, o contrato fui eu que disse, porque ela era tão veemente na necessidade de... Enfim, eu não sei que horas são, meus amigos. Bem me parecia que estava a chegar a nossa triste hora, a hora da despedida. Quero-vos agradecer muito particularmente aos 3 convidados, aos 3 brilhantes antiquários. Foi bom ter-vos comigo, desta vez o público não interveio. Ninguém quer pôr uma questão, uma dúvida. Em absoluto, não querem. Então, a menina... como eu a compreendo.